Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na página 51, o item 28, Paulo e os judeus em Roma. Bom, vamos lembrar o período que nós estamos estudando. O apóstolo Paulo terminou a terceira viagem missionária, foi preso em Jerusalém no ano 57, ficou 2 anos lá preso e chega em Roma, mais ou menos, segundo a história, no ano 60, tá bom? No ano 60. Então, o que ele vai fazer? É interessante vocês lerem todo esse texto, em que ele faz toda uma defesa, ok, de Jesus Cristo como Messias. Então, o comentário diz: estando em Roma, Paulo chamou os judeus para uma última conversa sobre cristianismo e judaísmo. Bom, se nós estamos no ano 60, lembre-se, o apóstolo Paulo já tinha escrito 2 cartas onde ele declarava que os judeus eles tinham sido cortados da comunhão com Deus, que a nação judaica não era mais a representante de Deus aqui na terra. Então eu sempre enfatizo isso porque isso para os judeus era pesadíssimo. Então foi Epístola aos Gálatas no ano 49 e Epístola aos Romanos no ano 57. E ele agora chega em Roma e ele encontra os judeus. Tá bom? Bom, os judeus pediram que Paulo lhe falasse sobre aceita cristianismo, né? Veja, em Atos 28, 22, diz: no entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Né? Esse contra aí é do judaísmo, né? Tá bom? Mas os pagãos também estavam contra os cristãos, mas principalmente quem perseguia e difamava nesse período eram os judeus. O comentário prossegue: os judeus dizem que em toda parte se falava contra o cristianismo. Essa não é uma definição correta. Seria melhor dizer em toda parte se falava do cristianismo, né? Porque vamos considerar, haviam falas de perseguição, mas haviam também falas de elogio, de conversão de pessoas, de cura. Não? Então, haviam muitas falas elogiosas ao cristianismo. Prossegue: em Éfeso, deve ter sido impactante ver uma moça que trabalhava fazendo adivinhação, testemunhando que fora liberta da opressão dos demônios e agora professava o cristianismo. Isso com certeza era impactante. Não? Porque as pessoas viam o que aquela menina era, não? E ela de repente começa a dizer: aquilo ali era um espírito maligno que me dominava. E quando esse homem chamado Paulo orou, repreendeu, aquele demônio saiu, eu me senti livre. Então agora eu sou uma cristã. Isso com certeza era impactante. Então fala-se do cristianismo, mas nem sempre fala-se mal, como os judeus estão dizendo aqui, fala sempre contra. O comentário prossegue: certamente entre os judeus ocorriam muitas falas contrárias, né, entre os judeus, porque o que o cristão falava, ele era tão ofensivo para o judeu como para o pagão. Para o pagão, o cristão dizia que os deuses deles não existem. Então, e para o judeu, dizia que o Deus deles rejeitou eles, porque eles rejeitaram o Messias, e agora Deus abraçou os gentios como seu povo. Né? Então isso para os judeus era realmente pesado. Né? O comentário prossegue: Paulo havia escrito a Epístola aos Romanos no ano 57 da era cristã, logo 3 anos antes, e afirmara que Israel havia sido cortado da comunhão com Deus e a igreja havia sido enxertada no seu lugar, o que pode ter provocado ainda mais ira entre os judeus. Bom, a verdade é que eles vão sair divididos, né, e o apóstolo Paulo vai declarar para eles, né, que realmente o evangelho foi voltado para os gentios porque eles não aceitaram, não quiseram a igreja de Deus, e Deus se voltou para os gentios. Tá, ok? Então, como eu disse antes, pode ser que realmente tenha influenciado na ira dos judeus.